e resolvi falar um pouco sobre ser interessante. Mas hoje eu entrevistei uma pessoa que me chamou muita atenção, assim, uma pessoa com um baita de um currículo, 8 anos numa empresa grande e aplicando para entrar numa startup aqui para entrar a trabalhar com a gente, né? E quando você começa a entrevistar muitas pessoas, você começa a ver vários padrões, né? E aquela pessoa que tem a capacidade de se destacar naquele padrão chama atenção, é natural. Então imagina, falei com 20 pessoas ao longo de 2 meses, tem essa pessoa que já o nome dela começa a ficar fresco, me aumenta a minha curiosidade de querer falar mais com essa pessoa, entender mais sobre ela e instantaneamente agendar um bate-papo. E o mais legal disso é que, na teoria, você está entrevistando um diretor, eles todos acabam tendo os mesmos parâmetros, né? Acabam tendo os mesmos perfis. Tanto tempo de empresa, passou por aqueles determinados cursos. Por mais que essa pessoa ela é diferente no todo, mas ela é igual naquele conjunto. Então, se eu olho ela no todo, ela é diferente, mas quando eu avalio esse conjunto, ela é igual. E aí ela tem que ter a habilidade de, nesse conjunto que ela é igual, ser mais interessante que as outras pessoas. E para isso ela precisa ser diferente. Doido isso, né? O que faz a pessoa ser diferente aquele conjunto? Ela pegar tudo que ela tem aquilo, ela ter um entendimento profundo daquele processo e ela trazer autenticidade naquilo. Ela conseguir não quebrar tantas barreiras para não ficar esquisito e não destoar tanto, que eu costumo dizer. É legal você pensar fora da caixa, mas não longe dela. Quando você pensa muito longe dela, é uma linha muito tênue de você ser absurdamente tosco ou você ser absurdamente criativo e diferente, né? E o que vai determinar muito disso são os resultados. E aí eu conversando com essa pessoa, o que eu fui vendo, o que tornava essa pessoa interessante era muito do assunto que eu falei no vídeo 2, né? O quanto essa pessoa tinha de repertório, né? Claramente, aquilo que eu avaliava ela, tecnicamente, ela conseguiu me mostrar em 5, 10 minutos. Então o checklist básico ela já cumpriu, a própria trajetória já mostrava isso, mas o que tornou ela muito interessante foi as outras coisas que quebravam o paradigma do que ela fazia, os esportes, as coisas diferentes, as viagens que ela fez, as coisas que ela ajudava a compor esse profissional, né? E aí a pessoa ela chegou muito preparada, obviamente, tinha assistido todos os meus vídeos, podcasts, e a gente tinha muitas similaridades na forma de ver o mundo, o que transformou a conversa muito fluida e muito gostosa. E a gente explorou vários assuntos. Falamos rapidamente sobre xadrez, é uma coisa que eu gosto muito, então a gente falou sobre as aleatoriedades do xadrez, falamos sobre viagens específicas, mas não de uma forma artificial, não de uma forma treinada, mas de uma forma natural. E o que faz a pessoa falar de uma forma natural é o quão ela tá segura e o quanto ela domina aquilo. Então ela tá segura, que ela tá numa posição confortável, tranquila, mas ela quer mais, ela quer crescer, ela quer dar o próximo passo, ela pode ser ela. E se não desse certo, se eu fosse um outro tipo de pessoa que estivesse avaliando ela e eu não gostasse desses outros incrementos, não ia dar certo e ela tava muito tranquila em não dar certo. Então o que eu quero trazer aqui da ideia sobre ser interessante é o quanto você se conecta legitimamente com determinada pessoa ou determinado assunto, onde você pode entrar num ambiente, falar abertamente sobre determinados assuntos, sem nenhuma preocupação se a outra pessoa ela vai gostar ou não. Óbvio, você pode entrar num ambiente que você não vai ser nada aceito e você não ligar pra isso, mas dependendo do nível de sofisticação, dependendo do nível de habilidade que você vai desenvolvendo, isso vai ficando natural, você vai ficando uma pessoa interessante de uma forma totalmente natural. Eu passo por vários ambientes, né? Então eu passo por ambientes executivos, ambientes de investidores, ambientes de startups, ambientes de mercado de creators. E a cada ambiente, naturalmente, eu vou mudando e me adaptando a esses ambientes de uma forma muito já natural, mas eu estou lá legitimamente. Eu gosto, quando eu vou num evento no mercado de creators, eu estou lá porque eu quero estar lá. E quando eu converso com alguém no almoço, ou converso com alguém no café, geralmente eu estou muito presente, eu estou muito interessado em conversar. Mais do que isso, eu estou mais interessado em aprender com aquela pessoa do que eu vender para ela. E se a pessoa do lado de lá, ela gosta desse tipo de perfil, a conexão ela é instantânea. Eu fico interessante para ela e ela fica interessante para mim. Talvez aquela pessoa ela esteja em outro patamar, ou acima ou abaixo, né? Talvez ela ache que eu ainda não seja tão interessante para ela. Mas eu tenho a plena tranquilidade de fazer isso. A plena tranquilidade, o ato de eu
já ter tido uma experiência, conversar com vários tipos de pessoas, mais eu vou entendendo no que eu sou bom, mais vou entendendo no que eu tenho de diferente, e é o que vai me dando mais segurança de conseguir ser eu mesmo, né? A ideia de ser interessante é você ser uma pessoa realmente curiosa, realmente apaixonada por aprender, apaixonada por estar aberto àquilo, independente se aquilo vai dar em algum lugar, se aquilo vai avançar ou não. Quando você está muito aberto e realmente curioso, você acaba se surpreendendo muito, conhecendo pessoas incríveis. E incríveis que muitas vezes não são o clichê que todo mundo busca, né? Uma pessoa, você consegue olhar além do que está sendo mostrado, que você está tão atento a aprender aquela pessoa que naturalmente você acaba ficando interessante para ela. E aí, naturalmente, ser interessante o como você está disposto a ouvir, a traçar perguntas interessantes, perguntas importantes para aquela pessoa, como legitimamente você está atento. Ontem eu estava numa reunião com a empresa inteira, e aí teve um colaborador que fez umas perguntas muito legais, porque ele estava legitimamente interessado em aprender mais. E por ele estar legitimamente interessado em aprender mais, sem nenhuma face, sem nenhum truque, sem nada, ele curiosamente ele quer aprender mais. É o que faz essa pessoa, no meio de tantas pessoas, se destacar. Porque, naturalmente, você enxerga uma pessoa quando ela está interessada em você, que quer tirar algum tipo de proveito. Você percebe, você sente isso, você sente no comportamento da pessoa, você sente na forma como ela te aborda. E você sabe quando uma pessoa está legitimamente a fim de aprender e crescer e seguir os passos. Eu acredito que isso que faz uma pessoa ser interessante, o quanto ela tá curiosa. E se você não tem curiosidade a determinado assunto, você não vai perguntar nada. Às vezes eu não gosto de futebol, e cara, não me interessa. Então, não adianta você querer fingir que você se interessa, fingir que você quer. Vai ficar artificial, vai ficar tosco. Entenda de fato aquilo que você gosta, aquilo que você tem interesse, para você ser cada vez mais natural durante esse processo. Claro, a forma que eu penso, né? Talvez vai ter outros especialistas que entendem sobre esse assunto e vão ter opiniões diferentes. Mas o que eu gosto, cada dia mais, eu entender aquilo que me interessa, aquilo que eu gosto, e eu estar perto de pessoas que estão legitimamente a fim de aprender e a fim de fazer coisas legais. E são as pessoas que eu acabo achando interessante. E isso é uma coisa que tem que partir da pessoa, é natural dela, é essencial dela. Então é diferente quando a pessoa tá seguindo um playbook no YouTube, um checklist, pergunte primeiro o nome da pessoa lá, Dale Carnegie, né, como fazer amigo influenciar pessoas. Eu acho que é super legal, mas quando você faz isso de uma forma muito artificial, as pessoas percebem. Agora, quando você está realmente interessado em saber o nome da pessoa, está realmente interessado em saber sobre a pessoa, é muito diferente quando você está replicando um playbook. 5 formas de você ser interessante. 5, tá, legal, entendi. Não precisa de mim fazendo isso, você pode ir no ChatGPT e colocar isso. A minha ideia aqui é fazer você cada vez mais pensar que você caminhar, ele tem que ser natural, precisa ser fluido as coisas. Eu costumo dizer que aprender leva tempo. A ideia aqui é sempre trazer uma ideia diferente, uma perspectiva diferente para você pegar uma nova pílula para você falar, pô, será que eu devo me atentar um pouco mais aqui? Talvez, será que eu não estou sendo muito artificial aqui, muito ali? É o que vai te deixando cada vez mais tranquilo, cada vez mais seguro e naturalmente tudo vai sendo desenvolvido. Acredito que essa foi a mensagem do episódio de hoje. E se você está gostando, segue aqui o canal, curta, comenta e até a próxima.